Oi, tô de volta aqui, como eu havia combinado. Hoje eu vou conversar com a Luísa. A Luísa tá lá em Nova York, vai contar pra gente, na verdade vai nos atualizar, né, do que tá acontecendo por lá, porque eu já conversei com a Luísa antes. Ah, ela tá aqui já. Ninguém ainda entrou ainda não, Luísa. Tá como vai dar tempo, daqui a pouco o pessoal vai entrando. Deixa eu já colocar você comigo. Atrasei um pouquinho, desculpa, mas é porque tava pegando uns dados aqui, porque o prefeito aqui da cidade tava... Hello. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem, tudo bem. É, tô até com uma blusa aqui em homenagem a você Eu aí. vi! Viu só? Essa blusa eu ganhei Pior de que uma filme é Karen. amiga. Como é que tá essa luz aqui? Porque agora é o horário que está começando a escurecer aqui. São 7h10 Ah, 7h09 é? da Aqui noite. são 8 e 9. É, Isso, assim, eu tô aqui. 1 hora atrás de vocês, mas por causa do horário de Isso. verão e, enfim, a primavera tá, né, avançando, tá escurecendo cada dia mais tarde. Então, Tá mais fresco, assim. Mais fresco, né? Fresco não, tá mais sabe calor. que não tá, ainda tá bem friozinho, assim. Enfim, semana passada, na quinta-feira, fez 4 graus. Tá bem frio ainda, É, não tá tá frio, ainda então. primavera fajuta. Tá ainda bem É, friozinho. né? O que é bom, né? Porque a gente tem que ficar dentro de casa mesmo, então É, é não tem até muito melhor jeito, que. né? Não tem muito o que fazer. Agora, eu imagino que aí você esteja ainda muito de casa, deve sair só eventualmente, ou você pede delivery? Flávia, eu não saio. Não Simples, sai eu não saio pra nada. Eu saio 2 vezes na semana pra colocar o lixo na calçada. E é assim, uma coisa correndo. vapt-vupt. Você E bota aqui máscara? não coloco. Ontem, quando eu Não? desci para pegar as minhas compras, eu coloquei uma máscara, porque os caras entraram até aqui dentro da minha portaria. Eu coloquei e tal e desci. Mas eu Sei. como não tem ninguém em volta, minha rua é bem vazia, eu saio rapidinho, jogo lixo fora e volto. Mas eu não saio de casa há 39 dias. Eu tô realmente numa quarentena. Amanhã faz Você tá numa 40 dias que eu não quarentena. saio. Você tá numa quarentena. O pessoal que tá Estou. entrando, eu tô falando com a Luísa, tá lá em Nova York, vai contar pra gente um monte de coisa. Antes de eu abrir aqui com as informações, você falou que pede muito delivery, que fica em casa mais tempo, né? Você não sai nem Uhum. pra fazer compras, Sim, praticamente, né? sim, não, não Eu, saio. não, né? Eu escutei uma história hoje, agora há pouco, de um amigo meu do trabalho, que contou agora pra gente ali num grupo. Ele disse que uma amiga dele tá com sintomas da Covid, tá? E ela tá há um mês sem sair de casa. Ela e a família. E ela só pede delivery. Então, eles atribuem que ela só pode ter pegado, se contaminado, através do delivery. Olha que esquisito. Ou seja, não lavou direito alguma coisa, Pois é, não, usou a tem esse mão. cuidado, assim. É, papelão, né? Tem certas superfícies, eles têm. Esse vírus é muito novo, então a gente não tem muita informação, né? Muito esclarecimento sobre como ele de fato se propaga. A gente sabe que, né, ele é carregado pelo ar, mas todo cuidado é pouco. Se sabe que ele pode sobreviver durante um certo período em superfícies mais duras, que é Sim, papelão, né, madeira, por isso que eles incentivam toda essa coisa da maçaneta, da, todo cuidado é pouco, sabe? Se vê uma coisa da rua que não tá desinfetada, que não, você não tocou, já era. não Ela tem pode até noção. não tá indo pra rua, mas se alguém veio da rua com alguma coisa suja que ela É, entrou em contato, sabe? já As pode ser um pessoas que risco. estão tratando, né? Os próprios profissionais de saúde que a gente vê, todos equipados com EPI, com tudo. Se contaminam, imagina assim, sem ter muito cuidado. Então, É eu verdade. tenho evitado sair porque eu acho que justamente, assim, você tá num lugar, você é o mercado, não tem necessidade, sabe? Aqui a gente tem serviços. E aí eu imagino também que eu possa pedir online e receber em casa. Eu me organizo, sabe? Eu faço compra de 15 em 15 dias, mais ou menos. E aí, quando chega tudo assim, é 1 hora e meia que eu passo lavando, desinfetando, com álcool, É com uma tarefa, água né? É uma tarefa sanitária. tremenda. É um evento, assim. Um evento. Esses dias todos iguais, o evento é quando chega as É um compras para evento. desinfetar. E como é que você compra os produtos de limpeza? Então, eu comprei, como eu moro sozinha, eu não gasto tanto assim, né? Eu já tinha um pouco aqui em casa, eu tinha uma jarra grande de água sanitária, tinha também uns potes de lenço desinfetante, né? De Clorox, que é o que eles chamam assim, que é de cloro, de água sanitária. E eu trouxe do Brasil quando eu tava vindo para cá, porque meus amigos já tinham me avisado que estava em falta. Eu trouxe 3 recipientes de álcool em gel. Mas como eu não Ah, que saio bom. muito, eu acabo não usando muito. Então, assim, realmente quando eu entro com as coisas, eu tiro eu deixo as compras na porta de casa. Eu entro, vou pegando item por item, coloco na pia. O que dá para lavar, eu lavo com sabão e água mesmo. O Aham. que não dá, que é caixa, alguma coisa mais assim, eu É. desinfeto com o lencinho, né? Com um papel toalha, com o produto.
E é isso. Também não dá para entrar muito na neuro. Eu li muita coisa no início, eu estava bem paranoica, assim, eu li muito sobre como proceder, né, para desinfetar itens que venham de fora. Eu li especialistas falando que, de repente, você pode arrumar um problema muito maior no seu produto. Por quê? Porque você pode contaminar uma coisa que você vai ingerir, um alimento que você vai ingerir, com um produto de limpeza que vai te fazer pior, entendeu? Que vai te fazer mal Corre também. esse risco. Então assim, óbvio, por exemplo, eu evito pedir comida de fora. Eu sempre tô cozinhando muito. Acho que nesse mês inteiro aí que eu tô dentro de casa, esses 40 dias, eu pedi pizza uma vez. Eu pedi a pizza, eu abri um espaço em cima da mesa, abri a caixa, tirei a pizza, coloquei num tabuleiro e levei a caixa para fora e limpei a mesa. Porque eu sei que papelão é uma coisa que, né, que carrega, em que o vírus pode ficar ali preso. Então, basicamente é isso. Eu tenho tomado o cuidado que eu posso. Também sabendo que, cara, a gente não tá imune, né? Eu tô fazendo a minha parte e isso é raro, mas pode acontecer. Fiquei impressionada com essa história, gente, então, desse meu amigo. Enfim, quem tá chegando agora, tô falando com a Luíse, lá de Nova York, do Vai Dar Tempo, né? Do perfil Vai Dar Tempo. Vou passar as informações aqui, porque tem pergunta já pra você que já veio da caixinha. Eu tô vendo. Tem mais uma aqui que chegou, né? Aqui, a gente sabe que tem mais de 2,5 milhões de pessoas infectadas pela Covid no mundo, de uma forma geral, né? Esse é o número, mais ou menos, que estão passando pra gente, né? Depois você vai passar como é que tá a situação aí, né? Mas, assim, aqui no Brasil tem 45.757 casos, tá? Da Covid-19 e 2.906 mortes. 2.906 mortes. Ou seja, quase 3 mil mortes já aqui no Brasil, tá? Sendo que, assim, o Amazonas está num estado, assim, já crítico, tá? São Paulo também está chegando lá, eu acho que já está também bem no limite. E aqui no Rio também está no limite. Já são 5.552 casos confirmados e 490 óbitos. Agora, Niterói está assim, se estabilizando, o que é interessante. Por quê? Niterói foi a primeira cidade do estado do Rio que teve um óbito, né? Por conta da Covid-19. Lembra? Uma pessoa que veio de fora, de Nova York, daqui. inclusive. Isso, o enteado dele veio de Nova York e ele se contaminou, né? Eu lembro dessa história. Foi. O senhor que, infelizmente, o enteado dele veio, ele acabou se contaminando. Parece que a esposa também se contaminou, mas ele, infelizmente, não suportou. E aqui em Niterói, saiu agora, né, o boletim do prefeito, são 242 casos confirmados. Desses 242, 80 estão em isolamento domiciliar, estão em casa, sendo monitorados, tá, pela Secretaria aqui de Saúde do município. 47 estão hospitalizados em hospitais públicos e privados, né? Varia. E desses 47, 15 estão em UTI, ou seja, estão em estado grave, tá? 99 foram recuperados, o que é muito bom. Notícia boa também, 99 estão recuperados, ou seja, já estão bem. E 16 óbitos. A gente está com esses 16 óbitos em torno de 3 dias, o que é estável e é bom. Né? Medidas aqui muito rígidas. Agora, né, a partir de quinta, tem que usar máscara, vai ser obrigatório. Assim, claro, né? Vão ter guardas na rua, sinalizando que as pessoas têm que usar, né? Perguntando por que está sem. A princípio não vai ter multa, pelo que eu entendi, vai ser uma medida assim, mais educativa, sabe? Mas, enfim, vai ter isso. E também não pode entrar, não vai poder entrar a partir de quinta-feira, amanhã, né? Hoje é quarta. Não vai poder entrar nenhum carro que não seja, nenhuma pessoa que não seja do município. Vai ter que comprovar que mora aqui com aquele, oh meu Deus, com um documento, né? Que mora de residência. Comprovante de residência, justamente, que mora aqui para poder entrar na cidade ou que presta serviços essenciais. Só assim que vai poder entrar aqui. Então, tá desse jeito para poder controlar mais ainda a situação, para a gente manter do jeito que tá, né? Eu vou primeiro pegar aqui a da caixinha, Luíse. Luíse tá em Nova York, gente. Fiquem à vontade de mandar perguntas aqui, né? A Bruna que mandou, ela mandou mais cedo até. Está tendo alguma proteção social, algum suporte financeiro? Eu acredito que você havia comentado que tinha. Como é que está a situação agora? Sim, existe. Faz algumas semanas, o Senado e o Congresso americano aprovaram e o Trump assinou um pacote de estímulo, né, para toda a economia, para empresas grandes, empresas pequenas e principalmente para o cidadão americano. Quem mora aqui, quem paga imposto de renda, tem direito a um cheque de $1.200 que está sendo enviado para as pessoas como auxílio para você passar por essa situação aí, que porventura você pode ter perdido seu emprego, ou pode estar em possibilidade de trabalhar porque você é autônomo, você pode trabalhar na indústria de serviços que está praticamente, né, suspensa, restaurantes, bares, tudo isso, nada disso está funcionando, como em todos os lugares do mundo onde houve essa suspensão, a quarentena, né, para a gente praticar o isolamento social, o distanciamento social, e isso está de fato acontecendo, as pessoas estão recebendo esse dinheiro. Além de tudo, cada estado tem a sua política de
seguro-desemprego, vamos dizer assim, e as pessoas que foram atingidas por essa pandemia, que de alguma maneira estão sendo ou demitidas, ou tendo contrato suspenso e vão ser recontratados quando isso tudo se normalizar, ou de alguma maneira foram impactadas pela pandemia e perderam, tiveram, né, impacto na sua renda ou na sua habilidade de trabalhar, de se deslocar e de exercer suas funções, também tem direito a uma quantia aí que varia de acordo com seus rendimentos. Então, essa sim, quantia, tá? você falou um cheque que eles entregam em casa, e como é que retira O esse dinheiro? cheque, então, o cheque não tem muito critério, não, mas eu sei que existem pessoas que eu conheço que estão recebendo já direto na conta. Quando você faz sua declaração do imposto de renda, você fornece essa informação. Tá recebendo os $1.200, que é um pagamento só, né? É um valor único na conta corrente. Ou até houve um atraso aqui, eu sei que no Brasil tem muita gente reclamando que entra no site da que está em análise, o estímulo que o governo deu. Aqui também está havendo uma demora, mas a demora foi porque o Trump decidiu que ele queria que a assinatura dele saísse no cheque. Assim, outros estímulos aconteceram, mas nunca antes na história deste país um presidente fez questão de assinar, mas está lá. Enfim, a pessoa que recebeu um cheque desse estímulo está recebendo um cheque. Recebeu um autógrafo do Donald Trump. Tem um autógrafo lá, então. Por isso que atrasou, né? É. Aqui, chegou mais aqui, ó. Como está o clima político aí, as divergências entre o governador e o Trump? Como é que tá essa situação aí? Depois eu quero saber também de uma história relativa ao governador, depois você vai me contar. Pois é. Só para dar um panorama que acho que você falou dos casos globais, né? Está em 2,5 milhões de casos. E os Estados Unidos estão ali inalcançáveis lá na frente. A gente tem mais de 822 mil casos e mais de 41 mil mortes. Isso sem contar outras 4.800 mortes aqui na cidade de Nova York, onde eu estou, que não foram contabilizadas porque as pessoas faleceram e não foi feito teste de Covid nelas. Então, não dá para confirmar ainda se esses óbitos foram provenientes, né? Eram de pessoas que estavam com sintomas, mas o teste não foi efetuado, não dá para confirmar que eles realmente foram vítimas do coronavírus. Então, pode ter Isso maior, nos levaria para acima de 45 mil mortes, que é um número absurdo. O estado de Nova York, que é o epicentro da pandemia nos Estados Unidos, se fosse um país, a gente só estaria atrás dos próprios Estados Unidos, que estão disparados lá na frente com 800 mil casos. O estado de Nova York está com 257.246 casos e 15 mil mortes. Mais de 15 mil mortes. É muita coisa, né? Desses casos do estado de Nova York, desses quase 260 mil, 138 mil são aqui em New York City, na cidade de Nova York. Então, assim, em comparação, os Estados Unidos têm 822 mil casos. O estado de Nova York tem 257 mil. O próximo país que vem depois aí é a Espanha, que tem 209 mil casos. Eu vi um estudo na semana passada que diria que o Brasil estaria, em tese, subnotificado e que nos colocaria aí por volta dessas cifras aí, de 200 mil casos não registrados oficialmente. Mas, assim, é muito discrepante você pensar que um estado... se a gente fosse um país, a gente seria o segundo mais contaminado, né? Sim. É assustador. É assustador mesmo. E, assim, aí, eu estava vendo até que alguns... Bom, depois você vai contar, mas alguns estados aí vão começar a flexibilizar, né? Vão. E aí, acho que Texas, né? Eu posso falar um pouco disso aí nessa pergunta que fizeram sobre como está essa relação aí, né? Governo federal, políticas. Estado. O Trump mudou de opinião várias vezes, né? Ao longo desde o início dessa pandemia, desde que começou a fazer parte da nossa realidade. No início ele negava, ele dizia que não era nada, que não era um problema, que já estava indo embora, enfim, realmente uma negação da realidade. Até que, num certo momento, ele viu que a coisa estava saindo de mão, um amigo dele foi contaminado e faleceu. Foi aí que houve esse turning point, aí, esse momento em que ele virou a chave e ele falou, não, ok, isso realmente é algo sério. E foi até curioso, porque na semana passada, foi uma coisa que eu fui pesquisar logo que eu voltei para cá, porque eu estava no Brasil no início da pandemia, eu cheguei aqui, era no comecinho de março, dia 12 de março, e eu fui pesquisar sobre isso, assim, gente, porque eu estava vendo a Itália fechando, a Espanha fechando, eu falei, por que esse governo não fala logo para todo mundo ficar em casa e, né, faz um lockdown logo? E os Estados Unidos, a gente sabe que são os Estados Unidos da América, né? Eles prezam muito pela autonomia dos estados. Os 50 estados são pré-existentes à Constituição que os reuniu e transformou, né, numa nação, num país. Então, assim, existe muito essa coisa da autonomia dos estados sobre a federação. Então, assim, principalmente no caso desses, de uma pandemia,
do governo federal deveria vir, né, a orientação sobre o que fazer e os recursos que são necessários para fazer certas coisas que o Estado não E tem é condição. semelhante ao que acontece aqui. Mas, no fim das contas, a decisão é estatal, é do Estado. O Estado tem essa autonomia. E na semana passada houve uma série de divergências aí, porque eu desenhei até aqui a linha do tempo, porque é impressionante como o Trump responde. É como se ele estivesse respondendo provocações, sabe? Porque, assim, existe essa discussão. Desde o finalzinho de março, ele estava falando que ele queria abrir o país antes da Páscoa. E isso claramente seria um erro gigantesco, porque a gente nem no pico não tinha chegado ainda. Nova York, os especialistas estão dizendo já que a gente já atingiu o pico da epidemia na semana passada, ou retrasada, no início de abril, que foi quando a gente realmente bateu 700 e tanto, 800 mortes por dia. Há quase uma semana, a gente já baixou esse número de mortes para menos de 500 por dia. Né? Hoje, acho que nas últimas 24 horas foram só né? 474 óbitos. Que perto do que estava, né? É um número muito alto, mas é praticamente metade do que estava no início da semana passada. Então, assim, eles realmente estão vendo agora que deu uma achatada na curva, né, que a gente falava tanto. O número de internações diminuiu, o número de intubações diminuiu. O que isso significa? Significa que foi controlado, o isolamento social está funcionando, as pessoas pararam de ser contaminadas e realmente está havendo aí um progresso. A gente está saindo daquele estado crítico que estava algumas semanas atrás. Eu tenho um número aqui, um índice que eles usam para dar uma dimensão de quão espalhado o vírus está. É uma taxa que hoje está em 1,4, a taxa de contágio. O que significa esse 1,4? Antigamente, não, minto. Estava em 1,4 antes do isolamento. Significa que 10 pessoas contaminam 14. Então, assim, uma pessoa contamina mais de uma pessoa, né? Tá acima se 10 pessoas estivessem contaminando apenas 10, era 1 para 1. Não, 10 pessoas estavam contaminando 14. Sim. Depois do isolamento, esse índice desceu para 0,9, que é onde a gente está agora. O que isso significa? 10 pessoas estão contaminando 9. Então, assim, tem uma pessoa aí que não está contaminando ninguém. Então, o que isso faz? Isso controla o número de infecções, o número de contaminações e contribui para que, né, o vírus se espalhe menos com menor velocidade. Isso. Ainda tem muita gente ficando doente, ainda tem muitos trabalhadores essenciais que estão expostos. Então, vai levar... E tinha muita gente contaminada. Então, assim, vai levar um tempo para isso diminuir, né, para a gente chegar a um estado em que, ok, faz sentido começar a abrir as coisas de novo, começar a pensar num plano de reabertura, né? E aí, como eu falei, na semana passada, muitas questões em relação a isso começaram a ser levantadas. Na segunda-feira, no dia 13, o Andrew Cuomo, que é o governador de Nova York, tem sido, assim, um excelente líder nesse sentido. Assim, ele tem sido muito elogiado no país e em outros países também, sabe? A maneira como ele está levando tudo. Por ele estar, né, com um estado aqui que é o epicentro da crise, que é praticamente um país comparado ao cenário global dessa pandemia louca. Ele está indo muito bem porque ele tá sendo muito, muito inteligente nas escolhas que ele faz, nas decisões que ele toma. Ele está realmente tentando ver o melhor para a população e tentando buscar junto ao governo federal os recursos que a gente precisa para, né, continuar combatendo isso. Ele anunciou um plano conjunto com outros 6 governadores aqui do Nordeste dos Estados Unidos. É como se, por exemplo, o Witzel pegasse os governadores de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, né, os próximos ali. Porque aqui os estados são muito próximos e tem muita gente que que sai de New Jersey para Nova York, de Connecticut para Nova York, de Massachusetts, enfim, da Filadélfia, dos estados vizinhos aqui. Que adianta o estado de Nova York organizar um plano para fazer isso, né, para conter essa epidemia, se isso não estiver alinhado com os vizinhos? Então, assim, eles anunciaram no dia 13 que eles fizeram uma reunião e estão trabalhando num plano conjunto para todo mundo tomar as mesmas medidas e fazer isso com, né, orquestrado. No dia seguinte, o Trump deu uma coletiva. O Trump ele dá uns briefings diariamente de imprensa também, né? Conversa com a imprensa para falar sobre a pandemia, sobre a evolução, as medidas, etc. Ele falou que ele ia definir quando que os estados iam reabrir. Ele que vai definir, né? Ele falou. E aí, mas na verdade isso é uma coisa que na prática isso não vai acontecer, porque quem tem esse poder de decisão são os estados. E aí eu morro de rir, porque eu rio, né? É modo de falar, mas assim... Dentro do contexto, né? O Andrew Cuomo, que é o governador de Nova York, todo dia de manhã, às 11h30 da manhã daqui, entre 11 e 11h30 da manhã, ele dá o press brief dele. Ele vai lá, senta, dá os números atualizados, explica
ações novas, medidas novas ou decisões que ele tomou e abre para perguntas depois. E aí levantaram essa coisa de Trump ter dito que ele quer ordenar. Uhum. E foi assim, um dos meus momentos favoritos dessas coletivas de imprensa do Cuomo com a imprensa, porque ele falou praticamente assim, foi hilário a resposta dele. Ele falou, eu tenho uma Constituição, eu não tenho um rei para mandar em mim. Eu vou reabrir o meu estado a hora que eu achar que vale. A repórter perguntou, ele falou assim, mas se o presidente mandar abrir, você não vai reabrir? Ele falou, se não for o melhor para a população, eu não vou reabrir. Não tem por que eu reabrir. A gente Isso vai dá um jogar respaldo, né? Isso dá um respaldo. A Aqui gente eu não acho vai que jogar no é lixo diferente. todo o recurso, todo o esforço que a gente alcançou Verdade. até agora, sabe? Todo o avanço. Não dá para simplesmente decidir que não é assim. Então, assim, houve isso. No dia seguinte também, ele já anunciou, fez uma outra ordem executiva que acho que mostra aí o zelo dele também, o cuidado para que a gente realmente freie de vez essa epidemia aqui, que é o uso da máscara, né? As pessoas ele exige agora que use máscara? Ele anunciou isso na quarta-feira passada, faz uma semana, e desde sexta-feira você é obrigada a sair de casa, assim, é uma ordem, é engraçado aqui. Mas isso como, né? Você fala o governador. O governador, o Andrew Cuomo. É interessante que, como toda medida que foi tomada aqui em Nova York, acho que eles prezam muito por essa coisa da liberdade, da autonomia, de vir e tal, do nova-iorquino, né? Que é uma característica muito forte do cidadão que você mora havia aqui, comentado outra vez, que que não, escolhe né, morar aqui. Eles deixam as pessoas irem pra rua. Exato, Né? Eles não impuseram nenhuma restrição assim, você não pode sair da sua casa. Até porque eu acho que é algo difícil de fazer, porque as condições habitacionais aqui em Nova York são muito diferentes do resto do país, de outros lugares do mundo. Assim, tem o metro quadrado aqui é muito caro, as pessoas pagam muito para morar num espaço muito diminuto, muito pequeno. Então, assim, eu estava lendo uma matéria do New York Times esses dias sobre pessoas que moram em estúdios em Nova York, que são esse conceito do apartamento que é cozinha, sala, quarto, kitnet, né? Tudo no mesmo lugar. Tem gente que mora num espaço de 30 metros quadrados. Como é que você vai virar para uma pessoa e falar não saia de casa porque você vai ser multado? Então, assim, eles têm muito cuidado quanto a isso. Então, até essa coisa da máscara, ele não obriga você a usar. Ele te direciona, ele te dá essa orientação. Você é obrigado a usar se você estiver próximo de pessoas. Então, vamos dizer assim, você está num cruzamento esperando para atravessar no sinal. Se houver pessoas do seu lado, você tem que estar com uma máscara. Se você estiver andando pelo meio da rua, não tiver ninguém num raio de 2 metros de você, tudo bem, você não precisa usar máscara. Mas há uma indicação que ele pede que as pessoas utilizem, né, uma cobertura qualquer de tecido para proteger e para evitar. Não que você se contamine, mas principalmente que se você estiver contaminado, você contamina outras pessoas. Né, que é essa barreira física. Então, assim, desde sexta-feira passada a gente está recebendo essa orientação de que tem que usar a máscara, né, para sair na rua, para, enfim, fazer qualquer outra coisa. E tem sido isso, assim, essa guerra entre estados e governo federal. Um outro conjunto de governadores da costa oeste americana também está fazendo o mesmo movimento de se reunir, de organizar um plano. O Cuomo anunciou também na semana passada, eles contrataram a McKinsey, que é uma consultoria super famosa, super conhecida aqui, para desenhar um plano de reabertura do Estado, porque eles não querem simplesmente olhar para os números e falar estamos com poucos casos, podemos abrir. Porque a gente sabe que é um vírus muito, muito perigoso, né? Ele se alastra muito fácil. Então, assim, se a gente afrouxar um pouquinho agora, pode ser que todo esse progresso que a gente conseguiu com 40 dias trancados dentro de casa vá por água abaixo. Então, assim, ele está sendo muito cauteloso, que é uma coisa que dá muita segurança, né, para quem mora aqui. Eles estão tomando muito cuidado e sendo muito prudentes na maneira como eles vão começar essa reabertura aí. Nem sabemos como. Aliás, na semana passada eu também recebi a notícia de que a quarentena foi estendida para o dia 15 de maio. Então, até pelo menos dia 15 de maio, a ordem é para continuar dentro de casa, distanciamento social. E realmente, vendo a tendência aí que a gente está enxergando dos números caindo, eu acredito que isso foi anunciado no dia 18. Então, até lá, um mês quase depois, os números vão estar ainda mais baixos. Mas também não é garantia de que as coisas vão ser completamente, né? Vai apertar um botão e voltar tudo normal. Não vai ser assim. Não tem garantia, né? Eu acho que essa função do líder é essa. Porque se uma vez que um líder fala que, não, pode ir pra rua, essa experiência que eu tô falando aqui foi com os convidados, inclusive. Se não me engano, foi na Suécia, parece que também na Noruega o pessoal falou lá, as meninas falaram que quando o líder, o presidente, o primeiro-ministro lá no caso, né, fala que, gente, olha, não, pode ir pra rua, meio que
sabe, nas entrelinhas diz que não está obrigando ninguém a ficar em casa, parece que o pessoal vai relaxar. Principalmente nessa época lá, por exemplo, que né, tá entrando um outro período climático, acabou aquela onda de frio, tem sol, as pessoas querem sair, diferente daqui, né, que a gente tem uma outra relação com o clima. Então, isso acontece muito nas pessoas. É como aí que você fala que muita gente mora em lugares muito pequenos, né, que querem ir pra rua, naturalmente. Aqui, a gente tem um comentário aqui na cidade do Rio, está faltando respiradores, estão levando gente para Volta Redonda. Está faltando respirador, está faltando EPI. Aqui está tendo uma crisezinha aqui no Rio, sobretudo no município do Rio, com falta de equipamentos para os profissionais de saúde, mortes, inclusive. Eles estão numa situação muito delicada. Vira e mexe, a gente vê por aí nos jornais, acho que todo dia, na verdade, sobre essa situação deles, essa preocupação intensa, né? Aqui o Amorim falou, em Recife faleceu um rapaz de Covid de 18, 22 anos, apenas completamente saudável. A gente escuta casos assim e assustam, né? A gente fica assustado, né? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Cadê? Ai, meu Deus, até virei aqui, gente. Desculpa, calma aí. Tem uma percepção de que a Covid-19 está atingindo negros e latinos em maior caso, meio que um extermínio de não desejável. Gente, eu acho que isso não procede, será? Eu nunca tinha ouvido, então, nunca não, ouvi o que falar nada. acontece, Hein? pelo menos aqui nos Estados Unidos, é algo que até o Como falou hoje na fala dele. Hoje é o dia da Terra, né? Falou dessa data, de como a gente tem que pensar na maneira como a gente está se relacionando com o meio ambiente, né? Protegendo o planeta. E ele falou diretamente sobre isso, assim, as populações latino-americanas e afro-americanas estão sendo, sim, mais atingidas pelo Covid-19, mas não por nada, mas porque elas estão em condições inferiores de sobrevivência aqui, por exemplo. As populações... desigualdade social, né? Desigualdade social. As pessoas mais pobres moram em regiões onde a poluição é maior, onde os problemas de asma, de bronquite, problemas pulmonares, de respiração são maiores. A gente sabe que são pré-condições que né, atrapalham, colocam essas pessoas num grupo de risco. São também a população que está se expondo mais porque precisa continuar trabalhando e trabalha diretamente com contato com o público, né? São esses trabalhadores essenciais aí que trabalham na linha de frente, seja no transporte ou no comércio mesmo, que ainda está aberto. E principalmente isso, assim, eles vivem em situações que não favorecem, né, a essa prevenção. Em espaços muito pequenos, muitas pessoas na mesma casa, e vai um que sai, trabalha, se contamina os outros. Então, assim... E são pessoas que provavelmente não podem fazer o isolamento, tem que sair. Ela não podem. Ficou claro. Não, ela fez um comentário ótimo, que eu não sabia mesmo, e a Luísa está te reforçando isso. Mas eu tenho lido aí 20 muitos comentários sobre a doença de negros e latinos. Provavelmente em Nova York isso deve estar acontecendo. Justamente, não, aqui sim, aqui existe uma comunidade latina muito grande. Se você olhar, tem um mapa por CEP, né, das contaminações na cidade de Nova York. Os boroughs, que são as áreas, né, as regiões administrativas aqui de Nova York, que é Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island e Bronx, tem muito caso no Bronx, assim, é um foco mesmo, por quê? Por causa dessa natureza. São pessoas que estão ainda se expondo e estão sofrendo, tem menos acesso à saúde, menos acesso a cuidados, tem doenças pré-existentes que transformam, né, essa população, fazem grupo de risco, integrarem esse grupo de risco. E realmente é isso que ele falou aí, tem um impacto maior. Tem estudos saindo mostrando que... Impressionante, eu não sabia disso, gente. A população negra e latino-americana, que é realmente mais vulnerável, né, tá mais exposta, tem sofrido mais. Tem sido a ocorrência de mortes entre essa população tem sido maior, sim. E como é que tá esse lance aí que você já chegou a comentar um pouco pra gente sobre o aplicativo que monitora, não é do governo, né, mas um aplicativo que você havia comentado na outra live que a gente fez, que monitora quem está com a doença? Como é que sim, não. Isso funcionando? são ferramentas, exatamente, ele falando aí, sobre Bronx e Brooklyn. Sim, justamente. São áreas onde, por exemplo, aqui onde eu moro, sempre que eu vejo no mapa, a cor está super forte, porque tem muito caso aqui, tem muito latino-americano nessa região aqui onde eu moro, no Brooklyn. Então, é justamente isso. Tem muita gente que está mais exposto por causa dessa pré-condição mesmo, das condições de vida. Que coisa, né? Sobre essa coisa do rastreamento que você falou, na verdade, eles estavam usando, né? Tinha acabado de noticiar que que o governo americano estava usando o CDC, que é o Centro para Doenças, esqueci agora a sigla, mas enfim, é um centro responsável por essa administração aí dessa
dessa pandemia aqui dentro dos Estados Unidos, estavam usando dados de aplicativos, de empresas de publicidade em aplicativos para fazer o rastreamento de pessoas. E, aliás, tem uma coisa muito legal que eles anunciaram hoje, inclusive estava anotado aqui para falar, parte dos planos do Cuomo para começar essa reabertura do Estado é fazer um projeto de tracing, de rastreamento. Para quê? Para que isso vai servir? Para identificar quando uma pessoa contaminada sai, quando ela entra em contato com outras pessoas, vai ser possível que eles consigam rastrear a partir uma pessoa contaminada, quantas outras tiveram em contato com ela. E aí rastrear essas outras pessoas, para justamente frear o contágio. Então, assim, eles estavam fazendo isso inicialmente com esses dados, né, dos aplicativos aí que eu falei na live passada que a gente fez. Mas isso é um plano que o Cuomo fala cada vez mais a respeito, que vai ser fundamental para a reabertura do Estado. Eles vão fazer mas ainda não começou. Começou, mas ainda está... Eles começaram a usar esses dados, mas acho que no nível federal, no país inteiro. Mas hoje o Cuomo anunciou que o Michael Bloomberg, que era um prefeito antigo de Nova York, que foi prefeito durante anos aqui, e que era inclusive pré-candidato à presidência agora pelos democratas e acabou saindo da corrida, investiu. Ele é bilionário, ele tem muito dinheiro. E ele decidiu, né, abrir aí os recursos dele para patrocinar esse projeto, que é realmente um sistema de tracing, de rastreamento de pessoas contaminadas pelo Covid, para fazer aí um mapeamento de onde estão essas pessoas contaminadas. E aí isso vai se dar, pelo que eu vi, por um modelo matemático. Óbvio que eles não vão testar todo mundo, não tem como você controlar todo mundo, mas... Exatamente, vai ter uma polêmica aí, né? Vai haver um número de pessoas que eles vão, enfim, rastrear e tentar fazer essa identificação aí de quantos outros foram contaminados a partir desse que eles estão rastreando. Então, eles anunciaram isso hoje. E isso é parte desse grande plano aí que o Cuomo está montando para começar a reabrir o Estado em fases, assim, realmente em estágios, para garantir que tudo vai ocorrer da maneira mais segura possível. Inclusive, a gente tinha conversado até nesse meio tempo sobre os animais do zoológico, né, que foram diagnosticados com a Covid, né? Sim, eles dizem que os animais não passam, mas eles podem adquirir. Eu li hoje que gatos também aí em Nova York foram meu Deus, identificados com a Covid. Não sei se você ficou sabendo também. Parece não vi, não. O que eu vi foi realmente um tigre no zoológico do Bronx. Que foi contaminado, mas os especialistas descartaram, disseram que não existe chance de contaminar, de acontecer esse contágio, né, de animal para humano. Foi uma suspeita. O contágio do animal para humano. Isso é algo que eles não identificaram, não é algo possível de acontecer. Não é perigoso. Não. Porque as pessoas que têm gato ficam preocupadas, né? Aqui no Brasil chegou isso também. Se eu tiver um gato me contaminar alguém da minha família. Enfim, como a gente estava falando, é tudo muito novo. Aqui a oposição entre as costas leste e oeste e o centro dos Estados Unidos está muito perceptível no controle ao coronavírus. Chegou a pergunta aqui das Histórias Unidas. Olha, eu diria que não existe bem uma oposição entre as costas leste e oeste. Eu acho que eles estão bem... entendi essa pergunta. Eles estão bem alinhados, na verdade, assim, tanto esse bloco do leste, da costa do nordeste dos Estados Unidos, e esse movimento da Califórnia, dos estados lá da costa oeste, foi um movimento meio que sincrônico. Eles meio que viram que estava acontecendo e acharam que seria prudente fazer a mesma coisa. Isso são regiões muito realmente distintas de vários outros estados do interior americano, que é realmente onde as pessoas parecem não estar enxergando a gravidade da coisa e estão fazendo protestos, assim, em Ohio, em Michigan. Esses protestos são para abrir comércio, para abrir loja? Protestos para voltar à economia. Com o que acontece aqui, né? Agora, não sei se ainda existe isso, porque aqui, além de protestos para abrir, para retomar o comércio, as lojas, pessoas pedindo a ditadura. Não sei se você chegou a ver. Eu vi. Não sei se você acompanhou. Deve ter acompanhado, né? Eu acompanhei isso acontecendo no fim de semana. Acho que a grande diferença daqui para aí é que, assim, estão acontecendo esses protestos, né? As pessoas estão... Existe um grande aquecimento também, né? Tem um clima aí tenso, politicamente falando, porque é ano de eleição aqui. Então, assim, em novembro vai ter eleições americanas para a presidência. O Trump tá ligado nisso, então ele tá
calculando cada movimento dele, cada fala dele, cada coisa que ele acrescenta, pensando nisso também, ele tem que agradar a base dele. Então, ele continua batendo na tecla de que é para reabrir, mas ele não vai à manifestação. Ele não aparece né? Ele fala para ir, mas não vai. Justamente, lá enquanto Já no Brasil, aqui no Brasil, né, o Bolsonaro vai, né? ele se envolve diretamente. Beijo, e abraço. aí... Não, pode mandar pergunta à vontade. Estamos adorando. Fique à vontade. A gente quer mais que participem. E aí foi isso, assim. Eu até escutei hoje um podcast bem interessante, que eu acho que foi ao ar ontem. Não foi hoje mesmo. O podcast do Globo, Chamar o Ponto. Se vocês quiserem escutar, tem no Spotify, tem no próprio site do Globo, se você procurar lá. É o episódio de hoje, de 22 de abril. Ele fala sobre o Guga Chakra, que é um correspondente da Globo, da CBN, da Globo News aqui em Nova York. Ele é maravilhoso, eu acompanho muito o Twitter dele, as notícias que ele dá, as atualizações, eu estou sempre de olho nele como fonte. E ele faz uma comparação muito interessante sobre as diferenças entre o Trump e o Bolsonaro reagindo à pandemia. Então, assim, para quem quiser entender um pouco como estão os dois ali, né? Porque o Bolsonaro imita o Trump. Mas o Trump, ele consegue ser mais prudente do que o Bolsonaro. Então, assim, quem tiver interesse em entender qual é a diferença maior deles dois, assim, esse podcast tá bem legal, assim, esse episódio com o Guga Chakra. Vale a pena, né? Aqui, Estados Unidos, falou que tem 2 amigos que moram nos Estados Unidos, né? Pode mandar pergunta à vontade. A Carlinha falou que eles queriam abrir a fronteira com o Canadá. Ainda bem que o Canadá não concordou. Rolou essa história, então, aí, né? De abrir fronteira com o Canadá. Agora, é muito interessante, quando eu conversei com a Georgette, da Cidade do México, tem aquela questão do muro, que é polêmico também, do Trump, né? Levantar um muro aí na divisa do México com os Estados Unidos. E agora o México está com medo. No primeiro momento, eu não sei como é que está agora a situação, porque tem já acho que umas 2 semanas que eu conversei com a Georgette. E agora os mexicanos estão até receosos de ter essa troca com os Estados Unidos, né? Porque, né, de certa forma, o país está aí, né, no auge do coronavírus. E rola um medo de repente, não seria interessante agora subir um muro? Olha, é uma loucura, né? Como é que as coisas... Assim, claro que muro é uma coisa muito esquisita e que divide, isso não é bom. Mas nessa situação, chegou a rolar até uma preocupação do próprio México de não querer, né? Assim, essa troca de ida e vinda, esse medo porque existe, né? Isso. Eu acho que o muro voltou. Não estou acompanhando realmente isso, mas se houve alguma discussão em torno desse muro e toda essa questão da imigração aí que o Trump adora discutir, né? Ele é um defensor da proteção do Estado americano, que a América é para os americanos, né? Ele tem todo um. Ele está com medo, inclusive, né? De envolvimento com o emprego da situação, né? Com a questão dos imigrantes. Inclusive, ele fez um anúncio ontem. Foi ontem? Acho que foi ontem. Ele tweetou que ele vai suspender todos os processos de imigração, que vai banir a imigração nos Estados Unidos. E aí gerou inclusive, questão do green card, né? Furdunço, assim. O que ele quis dizer com aquilo ali? Ele hoje explicou, né? Vai assinar uma ordem aí que vai suspender todos os processos de imigração, né? Que é do green card, as pessoas que estão buscando a residência permanente aqui, que é a primeira etapa, né? Para você imigrar. Que eu, por exemplo, estou aqui no visto de trabalho, é um visto temporário. Eu tenho visto de não imigrante. Quando você dá entrada num visto de imigrante, é para tirar o green card, né? Que é esse cartão de permanente. Eles estão suspendendo esses processos. Só que algo muito mais delicado do que simplesmente suspender. Porque, assim, se você é um cidadão americano e o seu cônjuge, sua esposa, seu marido ou seu noivo é um estrangeiro que está dando entrada nesse processo, né, esperando esse processo aí de sair para se tornar um cidadão residente permanente legal no país do seu cônjuge, que é cidadão americano, você não pode. Então, assim, eles estimam que cerca de 600 mil pessoas estão sendo afetadas por essa medida dele. Mas, ao mesmo tempo que ele fez esse anúncio e deu a entender que também outros trabalhadores portadores de vistos de trabalho, né, de vistos especiais, estariam afetados também, houve um movimento muito grande aqui, principalmente no setor de negócios. Assim. Por quê? Né? Bancos, toda gigante de tecnologia, é muito imigrante. Eu li um dado hoje de manhã que, assim, pode quebrar, 30% de todas as indústrias, a de saúde, né, de healthcare, é a que mais tem imigrantes.
Assim, chega de cerca de 30% dos imigrantes da força de trabalho dessa área de saúde aqui são imigrantes. Olha que loucura Vai mexer em seria casa de abelha, né? Vai impedir que mexer... essas pessoas permaneçam no país ou que imigrem definitivamente Loucura. quando o país mais precisa. Então, assim, é algo que a gente sabe que ele sempre vai falar e sempre vai lançar a mão, porque ele sabe que os apoiadores dele são defensores dessa bandeira, de que a América é para os americanos. E ele vai continuar falando isso. Ele falou de fato, mas é algo que, não significa pelo que menos por vá... agora, é devido à pandemia e está tudo em suspenso. É Né? bem semelhante, não é igual, né? Como a gente estava falando, mas é bem semelhante. Exatamente, a esposa é assim. Ele é bem isso, assim, não tem muita lógica, mas enfim. Enfim. Aqui, excelente o xadrez verbal, também é muito bom. Guga Chakra, excelente, falou aqui do comentário do que você havia dito aqui, né? Uhum. Do Guga, hoje o México revelou que a violência civil aumentou muito no México, recorde por morte por armas de fogo. É estranho, né? Porque no momento de pandemia, imagino que as ruas deveriam estar vazias, né? A Georgette havia dito que eles ainda estavam bem no início, quando eu conversei com ela, ainda não havia isolamento social total, mas eles estimulavam que as pessoas tomassem cuidados, mas ainda não estava desse jeito. Eu não sei como é que está agora realmente, imagino que já esteja mais intenso lá. Aqui a Ana falou, a esposa do Trump não são imigrantes, né? Aqui os Estados Unidos, um país formado por imigrantes, rejeita imigrantes. É bem complicado isso que acontece aí. Agora, quem quiser mandar pergunta, gente, eu estou conversando com a Louise, que está lá em Nova York. Fiquem à vontade para perguntar para ela. Ela está aqui passando um panorama de como é que está a situação lá. Quero até deixar aqui registrado que nessa situação aí de linha de frente, não só os profissionais de saúde, mas os nossos colegas da imprensa sofrem muito com isso. Hoje tivemos, infelizmente, uma perda, né, do cinegrafista do SBT, que infelizmente morreu por conta da Covid-19 aqui, né, enfim, no Rio. Se não me engano, foi no Rio, né, gente? Ele é do Rio, né, o cinegrafista do SBT. Então, assim, é uma situação, foi aqui do Rio mesmo, é uma situação bem complicada, né, para a imprensa, né, assim, é importante que as emissoras tenham suporte. Eu não sei como é que está a situação de fato no SBT nesse sentido, mas é uma perda, assim, que, né, o cara tinha que trabalhar, enfim, né, como é que fica essa situação, não sei como é que está aí. Eu imagino, eu vejo aí muito, né, a gente, chega muito pra gente, também a gente vê que a imprensa aí também tá na atividade, né? Não sei, chegou alguma informação para você aí de como é que tá os profissionais da nossa área? Não, o que eu tenho visto aqui é realmente assim, como as pessoas realmente estão trabalhando de casa, exceto, tem até uma coisa curiosa, assim, que foi muito, deu muita visibilidade ao que o Covid realmente representa e como ninguém tá imune, ninguém tá livre disso. É que o Chris Cuomo, que é um dos âncoras da CNN, que é como se fosse assim, sei lá, William Bonner aqui, sabe? Ele pegou o coronavírus e ele ficou isolado no porão da casa dele aqui em Nova York e continuou fazendo o segmento lá do programa dele dentro de casa, debilitado, doente, conversando com especialistas e assim, falando. Foi muito interessante porque a gente pôde acompanhar ele mesmo falando a respeito das condições dele, do que ele estava passando, ele dando um relato muito pessoal e muito, né, muito próprio com propriedade, ele podia dizer o que ele estava sentindo e como era. Ele é um cara que não é relativamente jovem, saudável, mas cortou um dobrado. Assim, a mulher dele também pegou, mas com sintomas muito mais leves do que os dele. E foi muito interessante acompanhar assim, os relatos dele ao vivo. O fato curioso é que ele é irmão mais novo do Andrew Cuomo, que é o governador. Que é o governador. E eu quero saber, então, sobre isso. Porque ontem eu recebi um vídeo, não sei se vocês receberam, gente, um vídeo que chegou aqui pra gente. A princípio, como a gente não conhece, só sabe a informação que são irmãos, né? Que é o governador de Nova York, irmão do âncora da CNN, se não me engano. Sim, Aninha, justamente isso. Ela tá perguntando aí exatamente. É isso mesmo. Isso mesmo. Estados Unidos, obrigada pelo elogio. Cadê? Deixa eu ler aqui Estados Unidos. Um país formado por imigrantes rejeita imigrantes. É triste. No México é o problema do narcotráfico. Boa. Luiz se expressa muito bem. Parabéns. Verdade, Luiz é ótima. Imprensa, profissionais de saúde e segurança são linha de frente, sempre sofrem muito, com certeza. Aí a gente recebeu esse vídeo, vocês devem ter visto, eu não sei, como se fosse uma briguinha, porque eles estavam ao vivo, o governador de Nova York, com o âncora da CNN, né? Como é o nome dele? Chris Cuomo. Chris Cuomo. E aí eles meio que conversando e discutindo questões familiares. Então, você não liga pra mamãe, eu sou o filho preferido, não existe filho preferido, você é o segundo filho preferido. Meio que uma briguinha. E o pessoal que eu recebi do grupo, gente, olha a situação das pessoas em quarentena, como ficam. Os irmãos brigando ao vivo. Meu Deus do céu, olha só o clima. E eu assim, gente, que coisa engraçada. Eu mandei pra Luísa. Eu falei, Luísa, como assim?
Ela, não, então explica pra gente. É uma diversão. Eles dois realmente são irmãos. O Cris Como, que é o âncora, como a Aninha falou, é o irmão mais novo, né? Ele é repórter da CNN, jornalista da CNN. E o Andrew Cuomo, que é o governador de Nova York, é irmão mais velho dele. Então, assim, quando eles estão no ar, quando ele entra, quando ele faz alguma entrada no programa do Cris, eles brincam, implicam com o outro. Ó, se cuida, tá? Porque mamãe tá preocupada com você, não sei o que. Ele é seu filho favorito e tal. Eles sempre rola uma briguinha, assim. Rola sempre. Eles sempre fazem uma gracinha, assim. E como é que foi quando ele tava em casa, de casa? Eles se falaram, se não me engano, eu não lembro agora se foi o Cris Como que anunciou no programa dele, se foi o próprio. O Andrew falou numa das reuniões, desses briefings diários de imprensa que ele fez, ele falou. Gente, olha, meu irmão me dói muito, se torna uma causa ainda mais pessoal, porque é o meu irmão, sabe? Eu não pude defendê-lo, não pude evitar que ele fosse contaminado, que ele sofresse desse vírus horroroso. Então, assim, eu peço que vocês enxerguem que realmente é algo que não escolhe classe social, não escolhe, né? Se a pessoa está se expondo, se ela está ali, ela corre o risco de pegar e de ter um final não tão feliz quanto meu irmão teve. Ele se cuidou, se recuperou. Mas chegou a ser internado, compartilhou. Não, se tratou de casa, mas ele compartilhou assim, coisas horríveis. Ele suava muito à noite, era uma coisa horrível. Sentia muita dor, eu ficava sem ar. Falei com muitas pessoas, muitos médicos, né, por me conhecerem, entraram, pessoas que eu, assim, sou conhecida, que eu não tenho nem muito contato, me ligaram, que eu achei foi muito legal, assim, vários especialistas entraram em contato comigo, porque viram meu segmento, viram que eu tava, e me ligaram e perguntaram. Me indicaram, assim, terapias para fazer, para estimular meu pulmão, me incentivaram, me ajudaram muito, mas eu fico preocupada pensando em quem não tem esse tipo de recurso que eu tive, porque eu tive esse recurso, eu tive sorte. Não é todo mundo que vai ter. Então, assim, com base nisso, ele falou, olha, tecnicamente, eu tô curado, mas eu ainda sinto, eu não tô 100%. Eu ainda sinto uns sintomas, eu ainda sinto algumas... me sinto debilitado, né? E aí ele até fez um vídeo super engraçado, que foi o dia... acho que foi ontem ou anteontem, ele filmou. Gente, eu tô semanas esperando por esse momento, em que ele saiu do porão onde ele estava isolado, foi pra Copa da casa da família encontrar com as filhas dele. Nossa, uma coisa do outro mundo, filho, né? E aí interessante. Foi o reencontro, tá? Mas assim, meio que a distância. Ele, gente, não vou abraçar vocês, porque, né? Sei lá, vai que... Enfim, realmente foi um exemplo muito claro de que, assim, não escolhe ninguém. Né? O irmão do governador pegou e, enfim, tava tomando todos os cuidados e acabou sendo contaminado. E ainda assim pegou. Aqui também o governador Witzel pegou, né? Também falou que estava tomando todos os cuidados e ainda assim se contaminou. O secretário de Estado de Saúde aqui também. São alguns casos, né? A gente escuta casos de prefeitos em outras cidades aqui pelo Brasil também. A Isabelle Benito, a jornalista do SBT também, que apresenta... Agora ela está de casa, né? Ela estava apresentando o jornal também no estúdio, enfim, do SBT aqui do Rio também. O marido dela ficou internado. Ela ficou contaminada fazendo de casa, tipo o Como daí, né? O apresentador daí. Ficou de casa também apresentando alguma coisa do jornal dali. Não sei como é que tá a situação agora. Acho que ela não tá apresentando ainda mais não. Mas assim, também tá de casa. E, assim, enfim, né? Então, é como você falou, né? Todo mundo tá aí exposto para isso. Agora, gente, pode mandar pergunta aqui para Luísa, tá? Que tá lá em Nova York. Chegou mais pergunta aqui. Deixa eu ver aqui se tem a caixinha. Deixa eu abrir aqui pra gente. A Aninha, o que o governo está fazendo em relação à crise, né? Você falou aí dessa ajuda de dinheiro, né? Tem uma ajuda, né? Um estímulo, sim. Como é que está a situação aí também do sistema de saúde, além da situação financeira? Eu imagino que esteja sob controle, esteja dando conta, porque as internações têm diminuído e até nas últimas semanas a gente viu o governador de Nova York como fornecendo ventiladores para outros estados, porque ele falou, olha, todo mundo, as pessoas, a gente recebeu assim, ajuda, né, o apoio de tantos outros estados, de tanta gente que veio para cá se voluntariar, para colaborar com a gente também quer estar lá para essas pessoas. Então, ele enviou ventiladores para Nova Jersey, para Massachusetts, para outros estados. Então, assim, aparentemente tá sob controle. Não que esteja sendo fácil, porque, assim, realmente o número de mortes ainda é muito alto, é muita gente, e muita gente internada, e muita gente precisando de auxílio, de tratamento. Sim. Aqui a Aninha falou, o prefeito de Macaé pegou e chegou a ser hospitalizado. O prefeito de Cabo Frio, aqui também próximo, de uma cidade vizinha aqui da região dos Lagos, também soube que pegou. Uma coisa curiosa, minha família, eu sou de Niterói, né, gente? Sim. Sou daí, meus pais moram aí, meu irmão mora aí.
E aí que vizinhos aqui meus, inclusive. são. E todo dia de manhã eles saem, enfim, eles têm ido pedalar em Charitas, porque ele é vazio e tal. E eles Eles viram vão de máscara? eles estão distribuindo. Viram pessoas da prefeitura distribuindo máscara para os passantes. 1 milhão de máscaras vão ser distribuídas aqui em Niterói. Já distribuíram, acho que 500 mil. Mas a ideia é 1 milhão. Na verdade, é o mais interessante, que essas máscaras, né, são feitas por artesãs e empresas aqui locais. Então, a ideia é estimular, né, a compra é feita por artesãs daqui da cidade e também empresas que fabricam, para justamente estimular a economia nesse sentido, porque está todo mundo parado, né? Então, ajuda essas pessoas, né, economicamente falando, assim, as empresas locais, e distribui. Inclusive, essa semana está tendo aqui a entrega de cartões. A gente está falando de ajuda financeira, como, né, claro que cada um no seu quadrado, né? Que, né, a gente não pode comparar. A gente compara, mas a gente, assim, sabe que é diferente a situação, né, de Nova York para Niterói, óbvio. Mas é a distribuição de cartões chamado renda temporária, renda básica temporária, aqui em Niterói, para as pessoas que são cadastradas no Cade Único, que é um cadastro aqui, né, que existe do Ministério da Cidadania, se eu não me engano. Então, essas pessoas que são cadastradas têm direito a receber um benefício durante 3 meses, de R$ 500 por mês. Então, está tendo essa entrega de cartões aí, organizada para não ter aglomeração, porque tem que pensar nisso tudo, né? São muitas pessoas que vão receber esse auxílio. E se imagina, se marca, pá, vai todo mundo, não adianta nada. Então, nesses pontos também, eles distribuem essas máscaras também com um folheto educativo, porque também não adianta chegar, toma máscara. Né? Tem que saber como é que se usa essa máscara. Ela dura 2 horas, parece, você tem que lavar essa máscara, não adianta ficar usando ela. E não adianta fazer aquilo que as pessoas fazem, fica tirando e colocando, eles dizem que isso não adianta, é melhor que nem usar. Então tem toda uma questão educativa também. Esse cuidado aqui em Niterói tá bem bacana nesse sentido, sabe? Claro que com todas as dificuldades que a gente tem. A Aninha falou, as pessoas estão tendo uma boa assistência médica, mesmo sem condições financeiras para se tratar, porque a gente sabe que a questão da saúde aí nos Estados Unidos é bem delicada, né, Lu? É bem delicado, é muito caro ter acesso à saúde aqui, né? Você tem que pagar. E até uma das bandeiras dos democratas aqui, o Trump é republicano. E uma das bandeiras que os democratas levantam, né? Essa ala mais progressista que está querendo ampliar, né? O Obama já fez muito por isso com o Obamacare. Eles querem dar mais acesso ao tratamento de saúde, né? Ao plano de saúde, à assistência mesmo, para todo mundo. Que o americano não enxerga isso dessa maneira. Eles enxergam que... Como funciona aqui? Você tem um plano de saúde em que você paga uma mensalidade caríssima e quanto mais cara, menos é o que você vai pagar na hora que você for ao médico. Sim. Mas assim, se houver uma conta muito alta, existem dentro desses planos um limite, assim, ó, vamos dizer... Anualmente, o máximo que você vai gastar com a sua saúde são $5 mil. $5 mil, gente, é muito dinheiro. Sim. A partir desses $5 mil, aí o plano de saúde começa a cobrar tudo. É basicamente mais ou menos assim. Falando de uma maneira bem simplificada, assim, você tem que tirar muito dinheiro do seu bolso até que o plano de saúde passe a pagar por todos os seus gastos. Então, assim, além de tudo, não é todo mundo que tem dinheiro para investir num plano de saúde. Então, assim, existe aqui o Medicaid, e o Medicare, que são programas de saúde pública em que você tem que aplicar e ver se você é elegível para ter esse benefício. Mas é algo que está muito em discussão. Assim, as pessoas estão parando para pensar de que, beleza, pode ser uma coisa que provavelmente você não vai precisar, mas vai haver momentos que você vai precisar e que é um custo muito alto. Uma segurança, né? E que todo mundo deveria ter acesso. É um direito, né, sabe? Numa democracia, todo mundo deveria ter direito à mesma coisa. Todo mundo deveria ter direito ao acesso ao tratamento de saúde adequado. Então, assim, sem dúvida, trazendo esse assunto para discussão. Os Estados Unidos está perguntando sobre esse debate da saúde pública, é algo que com certeza aumentou. Inclusive, as pessoas, né, esse momento aí, assim que o Joe Biden, que é que era vice-presidente do Obama, tá aí com tudo para ser o candidato democrata que vai enfrentar o Trump nas eleições de novembro. E isso vai ser um tópico muito discutido, provavelmente. Aí nesses próximos aí. A eleição tá um pouco de lado aí com toda essa coisa da pandemia do coronavírus, mas assim que isso começar a ser abordado de novo, né, que as pessoas começarem a voltar nesse assunto, para, de fato, o assunto da eleição, assim, na semana passada o Obama declarou apoio ao Joe Biden. A Elizabeth Warren, que era uma outra candidata democrata também,
declarou apoio a ele. Assim que as coisas começarem a ser discutidas, eu tenho certeza absoluta que isso vai entrar na pauta de discussão das eleições Em presidenciais de algum momento. novembro. Pronto, Porque tudo realmente é delicado, algo em né? que os Estados Unidos falha muito, sabe? O acesso à Como é que tá saúde. nessa pandemia, hein? Assim, as pessoas que, vamos supor, uma pessoa que não tem plano de saúde, uma pessoa, de repente, que tem menos acesso, menos oportunidade, tá doente, tá com sintomas. Como é que tá sendo o O governo recebimento federal dela? está arcando com tudo. Assim, eles não Ah, vão negar. Se você for imigrante legal, por exemplo, tem muita gente legal aqui. Isso não vai te colocar em risco nenhum. Todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai ter direito à testagem, todo mundo tem direito a tratamento. Você não vou virar as costas para você porque você não tem um plano de saúde ou porque você não tem como pagar, como pagar, arcar né? com os custos de um tratamento de saúde no meio de uma pandemia dessa. Tem testes, você havia comentado na outra live comigo sobre os testes, né? Como é que está sendo o teste aí? Só pessoas também com sintomas graves ou qualquer um que chegar com algum sintoma leve pode fazer? Eles estão aumentando a capacidade de testagem, né? Nova York é o lugar dos Estados Unidos onde está havendo mais testes por 100 mil habitantes, mas ainda assim não é suficiente. Até esse é um dos motivos pelos quais eles ainda estão muito reticentes em reabrir a economia, porque precisa testar mais gente. Existe um movimento também. O Cuomo teve uma reunião com o Trump ontem para falar sobre isso, tanto sobre testes, que é necessário, o que eles precisam hoje. O Cuomo fez um pedido, um apelo a todos os laboratórios privados de Nova York na semana passada, perguntando o que eles precisam para aumentar a capacidade de testes. E eles disseram, precisamos de reagentes químicos, precisamos de insumos, de material. E aí ele foi até o Trump para pedir essa ajuda para, né, alterar e resolver esse problema. É um problema, parece, de cadeia de suprimentos mesmo, do material chegar aqui. E ele não tem autonomia para fazer isso acontecer. Então, ele interviu lá com o Trump e pediu, olha, pelo amor de Deus, ajuda. Os laboratórios estão aqui mobilizados para fazer isso acontecer. Então, está havendo esse movimento para aumentar a testagem. E além do teste de diagnóstico do Covid-19, que é uma coisa que a gente já conhece, tem um outro assunto também sobre testes que está sendo discutido recentemente aqui, que é o teste de anticorpos, que seria um teste para definir quem teria em tese contraído a doença e potencialmente teria imunidade aí ao coronavírus. Mas nada disso está provado. Os testes que estão chegando aqui são testes vindos comprados da China. A vigilância sanitária daqui dos Estados Unidos, né, que é o órgão que regula tudo isso, por ser uma situação crítica, eles abriram mão de aprovar e de testar e de regulamentar esses testes. Então, é algo muito pouco confiável. Eles estão revisando e revendo a maneira como isso vai ser feito, mas tem duas linhas de frente de testes aí. Primeiro, né, o normal que a gente tem visto desde que o início do gerenciamento dessa pandemia começou, que é a testagem de diagnóstico mesmo, né, de quem foi contaminado, e a testagem de anticorpos, que é o que vai, de uma certa maneira, dar uma dimensão de quantas pessoas de fato foram contaminadas aqui. Por mais que elas não tenham sido testadas, se essa pessoa tem esse anticorpo, provavelmente ela foi contaminada e já teria, em tese, se tornado imune ao vírus. Mas tudo isso é com base em presunções. Assim, ninguém tem nada garantido, não tem nada confirmado. Não dá para afirmar. Porque parece que o teste que coloca aquele cotonete, enfim, ele só identifica se você estiver doente naquele momento. Pois é. O teste, parece que, se não me engano, com sangue, através do sangue, né? Parece que ele identifica. Eu não sei, tá, gente? Posso estar enganada, mas eu acho que é isso. Se alguém souber, parece que identifica até anticorpos. Sim, aqui, né? Mas não se sabe ainda se garante tendo anticorpos da doença. Acho que é por isso que ainda está meio que incerto. O debate sobre a saúde pública aí aumentou. E qual a sua opinião sobre os Estados Unidos investirem tanto em ciência, mas a saúde ainda ser um bem distante para muita gente? Ótima pergunta. A gente está só com... Daqui a pouco vai fechar aqui, vai cair provavelmente, vai derrubar a gente. Mas tem 1 minuto e 33 aqui ainda. Então, não sei se vai dar tempo de você falar isso agora. Acho que a gente cobriu isso, né? Falar sobre como está essa discussão aí da saúde, do acesso aos planos de saúde. Realmente, eles valorizam tanta pesquisa, mas não dão acesso a isso à população. Porque aqui no Brasil a gente sabe que a pesquisa, a gente sempre fala isso aqui, né? Porque é importante valorizar a pesquisa aqui no Brasil. E a gente falando em teste também, você falou, não sei se sua família contou para você ou ficou sabendo, mas assim, aqui em Niterói comprou testes, inclusive dos Estados Unidos. Né? Eu falo, Niterói, meu país, que orgulho. É o seu país, é o nosso país, né? Niterói está fazendo testes rápidos aqui em comunidades especialmente, entendeu? Para justamente ter um controle e colocar pessoas em quarentena. A ideia é colocar pessoas em quarentena que estiverem contaminadas para que não fiquem aglomerados, né? Em casas com muita gente, para ter esse controle aí.
Tem mais pergunta aqui, não sei se dá tempo, gente, 44 segundos. Mas como está sendo a assistência médica a essas pessoas sem condições? Acho que a gente já falou, que atende todo mundo. Escutei falar que houve uma grande contaminação da Covid nas testagens dos Estados Unidos. Isso eu quero saber. Vamos esperar cair, então, que aí você conta pra gente. Houve uma grande contaminação da Covid nas testagens. Durante as testagens, Ana, imagino que seja isso. Você soube de alguma coisa? Não soube, não, Flávia. Não ouvi falar disso, não. Mas, gente, se a gente cair aqui, se vocês quiserem mandar mais perguntas, podem mandar por DM, eu continuo respondendo. Isso. Aí, assim, se precisar, a gente volta em algum outro momento de qualquer forma. A gente fala muito, né, Lu? Pois passa rápido. Obrigada. Nossa, obrigada a você. E sempre que precisar, isso vai durar ainda um tempo, né?